favor, abra sua Bíblia comigo num texto de Isaías 54. Deus tem avivado esse texto no meu coração. Isaías 54. Eu acho que não faz muito tempo não, mas eu lembro do tempo que a gente trazia Bíblia, né? Não sei se vocês se lembram desse tempo. Lá em Jundiaí, a gente diz um negócio, mas eu não vou falar aqui, porque não seria falta de respeito, né? Eu não vou falar aqui. Mas lá a gente diz assim, se você não trouxe a Bíblia, senta perto de um crente. Mas não vou falar aqui. Tá bom? Porque seria muita falta de educação. Tá bom? Não é que eu me considere conservador. Eu só não gosto de mudança. Mas eu não me... Isaías 54. Todo o capítulo é um capítulo de muitas promessas. É um capítulo que traz um revigor, uma nova vida para o povo. E o versículo 1 é um convite a uma celebração. 54, 1. O que é que diz aí? Canta alegremente. Nós vimos hoje aqui manifestação de alegria. Olha, gostei. Eu estava comentando com o Anésio que meu pai e meus tios tinham um conjunto de jazz. Eu cresci nesse ambiente. Eu gosto do jazz, eu gosto do blues, eu gosto do black. Amo. Amo. E trabalho na África. Então, canta alegremente. Não é só cantar. Cantar alegremente. Quem deve cantar? Quem deve cantar? A estéreo. A estéreo. Que não deste a luz. Amados, esse convite, essa ordem, é uma das coisas mais paradoxais que possa haver. Deixa eu te contar de Moçambique. A região que a gente trabalha em Moçambique tem 72% de contaminação de AIDS. 72%. Então a morte infantil lá é alguma coisa que o povo já se acostumou a isso. Magda se lembra, Nésio se lembra. Então a morte de crianças lá já é alguma coisa muito natural. Então muitas vezes uma pessoa não pergunta quantos filhos você tem. Pergunta quantas bênçãos você tem. Quantas bênçãos. Porque para eles, eu não estou falando de cristãos não. Não estou falando de cristãos. Eu estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, mas que consideram filho, bênção de Deus. Eu não sei se nós consideramos do mesmo jeito. Porque nós vivemos num tempo hoje que a gente troca criança por animal. Eu nunca vi uma campanha de adoção de criança. Vocês já ouviram, não? Mas eu vi campanha de adoção de animais. Isso mostra um tremendo desvio da vontade do Senhor. Tá, mas eu não quero falar aqui contra animais. Eu amo os animais. Mas animal é animal. Gente é gente. Notinha de rodapé. Se você gasta mais com os animais do que investe em missões, alguma coisa está equivocada. Eu não saberia dizer a você quanto você deve gastar com missões. Mas me parece que a única coisa, e me parece aqui ironia, tá? Que a única coisa que nós vamos levar diante de Deus é gente.
cuide dos animais. Tem uma bênção de Deus para quem cuida de animal. Cuida deles. Mas o foco não é animais. O foco é gente. O foco é pessoas. Nosso coração tem que estar nisso. Vamos voltar para o texto. Canta alegremente, ó estéril. Essa palavra é dada num momento em que a esterilidade era considerada uma maldição. Em que não ter filhos era alguma coisa maldita. Então, como é que uma estéril pode cantar? Às vezes, amados, nós cantamos não em cima do que vemos, cantamos em cima da promessa. Não cantamos em cima da circunstância, cantamos em cima da palavra. Pessoas que viveram antes de nós criam, saudavam e confessavam o que não viam. E era isso que fazia com que elas permanecessem no caminho. Não pelo que viam, mas por causa da palavra. E qual é a promessa aqui? Continua comigo. Rompe em cântico e exclama com alegria: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você não levante a mão. Quantos aqui ainda não geraram um filho espiritual, um discípulo? Eu quero lhe dizer que a igreja dos últimos tempos, que a igreja que vai preceder a volta de Jesus Cristo, vai ser uma igreja onde não haverá medalhões, não vai haver grandes astros, não vai haver grandes homens, mas vai haver muitas pequenas pessoas fazendo a obra de Deus. Nós não estamos no tempo dos grandes astros, nós estamos no tempo em que pessoas pequenas se levantam, cuidadas e guiadas pelo nosso grande Deus. É nesse tempo que nós estamos. Eu não sei se você já deu à luz a um filho espiritual, mas a promessa para você é essa: canta alegremente, porque Deus vai curar o seu ventre. Deus vai curar o seu ventre. E no caso, o ventre aqui não é aqui, o ventre é aqui, é o nosso coração. Deus vai nos fazer gerar muitos filhos. Muito para você é quanto? Tá, você não me respondeu nada. Muito para você é quanto? Você lembra do profeta que mandou o rei jogar setas pela janela? O que aconteceu? Jogou 3, acabou. Eu vou contar para você uma coisa da qual eu não posso nem me humilhar nem me orgulhar, porque não foi eu que fiz. Eu estava em La Paz e um homem enorme, barbudo, chegou para mim e falou assim: quer dizer que você é meu avô? Eu fiquei sem jeito. Ele falou: você não é pai da fé de fulano? Sou. Eu sou filho na fé dele. Sem orgulho e sem humildade, Deus já tem me dado neto, bisnetos e tetranetos espirituais. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com a promessa do Senhor. Tem a ver com a minha disponibilidade de descansar naquilo que Deus falou. Você quer ter filhos? Quantos? Feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos. Quando o inimigo vier contra ele, pleitear na porta, os filhos estarão juntos. A promessa de Deus é que nós veríamos os nossos filhos. E que mais? Os filhos de nossos filhos. E qual oração que nós temos que fazer? Oração de Raquel: Senhor, me dá filhos, senão eu morro. Porque essa é a razão pela qual vivemos. Não tem outro motivo.
Nós não temos outro motivo de estar aqui na terra, senão gerar filhos e filhas para o reino dos céus. Pois para isso Ele nos escolheu, para isso Ele nos designou, para que pudéssemos gerar filhos. Amém, amados? Sementes para o reino. Então essa é a promessa. Essa é a promessa. Deus nos daria filhos. E é em cima disso que hoje nós cantamos, que hoje nós nos alegramos. Nos alegramos na promessa, saudamos a promessa que Deus tem feito a nós. Mas deixa eu mostrar um outro texto aqui nesse mesmo capítulo, que dá assim um up nessa promessa. O versículo 13. Ele diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Em algumas versões está escrito ensinados. Tem uma diferença entre filho e discípulo? Tem. Porque filho é aquele que foi gerado. Discípulo é aquele que se parece. Filho é aquele que foi gerado. Discípulo é aquele que é disciplinado, que obedece, que é obediente. Nós podemos ter filhos, mas filhos que não são obedientes. Mas a promessa é que todos os nossos filhos seriam obedientes ao Senhor. Então é filho com qualidade. É filho com característica dada por Deus. Os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Seus filhos naturais também. E os nossos filhos espirituais. Então esse capítulo todo fala de promessas de Deus para nós. No entanto, toda promessa na Escritura tem sua condição. Anésio me conhece há mais tempo e ele sabe que eu faço um desafio há muitos anos, que alguém me mostre na Escritura uma promessa que não tem a sua condição. Não tem. Olá. Não existe. É por isso que eu tenho assim uma certa restrição com caixinha de promessa. Olá. Seja bem-vindo. Porque devia trazer junto assim caixinha das condições. Toda promessa. Você pode me mostrar qualquer uma promessa que eu lhe mostro as condições para que aquela promessa se cumpra. O Senhor é o meu pastor, que diz o texto? Nada me faltará. Qual é a condição? Primeiro, que eu seja ovelha. Segundo, que Ele seja o meu Kyrios. A gente quer ter tudo sem ser ovelha. A gente quer ter tudo sem que o Senhor seja o meu Senhor. Qualquer promessa tem a sua condição. A promessa aqui é que nós teríamos filhos e filhas, e muitos. Mas qual é a condição? A condição está logo depois, nos 4 verbos, do versículo 2 e versículo 3. O texto aqui fala de 4 verbos. Quais são os verbos aí do versículo 2? Você que gosta de escrever na Bíblia, pode escrever, tá? Isso aí não entra naquela categoria de acrescentar coisa à Bíblia, não. Pode anotar. Ali é outra coisa. Quais são os 4 verbos? Ampliar. Que mais? Estender, alongar e fixar. Ampliar, estender, alongar e fixar. Amados, Deus nos convida a ampliar a nossa mente. Ampliar o espaço da tua tenda. Ampliar o espaço da nossa tenda. Esse é o convite do Senhor. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão cada vez mais restritas. Restritas em termos de amizade, restritas em termos de relacionamento. As pessoas se tornam cada vez mais ensimesmadas, cada vez mais egocêntricas. Não é isso? Tem até um versículo que se inventou, né? Cada um por si, Deus para todos. É um versículo, não é da Bíblia. É um versículo. E isso tem criado uma cultura. As pessoas olham para si mesmas.
E muitas vezes, amados, a gente insiste com irmãos para que cuidem de outros, e eu já escutei pessoas falar assim: sim, mas eu já tenho muito problema. Sim, você tem problema porque não cuida de outros. Não é que você não cuide de outros porque tem problema. Deu para me entender, não? Quanto mais você cuidar de outros, menos atenção você dá aos seus próprios problemas. Bom, vamos caminhar um pouco. O que é que a gente deve ampliar? Quem fala da tenda? Mais tarde um pouco eu vou falar só especificamente da tenda. Mas deixa eu lhe colocar aqui algumas coisas, algumas sugestões. Ampliar a mente. Ampliar a mente. Nós estamos vivendo um tempo em que as mentes estão sendo enrijecidas pelas redes sociais. As redes sociais têm nos determinado o que nós devemos pensar. E ai de nós se pensarmos diferente. Eu trabalhava num jornal em Jundiaí e eu era obrigado a ler 3, 4, 5 jornais por dia. Eu trabalhava na área de publicidade. Então eu tinha que ler bastante para ver as tendências. E eu percebi que eu estava perdendo minha capacidade de comunicar. Sabe aquela história que você sabe o que falar, mas não tem palavra para expressar? Está na ponta da língua. Não está. Eu sei, mas não sei o que falar. Eu percebi que eu estava assim. E eu comecei a me analisar, comecei a pesquisar o que estava acontecendo. E eu descobri que a linguagem de imprensa, ela ocupa no máximo 300 vocábulos. 300. Nós não temos no país periódicos ou revistas que atendam às diversas classes culturais. Nós não temos. Como na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde você tem aquele periódico, aquele jornal que atende a classe menos privilegiada, depois classe média e depois aquele pessoal que está lá no topo, em termos de cultura. Nós não temos isso. Então, nossa linguagem de imprensa, ela abrange 300, no máximo 400 vocábulos. Você sabe quantos vocábulos tem a Bíblia média em português? Perto de 3.000 vocábulos. Você sabe quantos vocábulos tem na língua portuguesa? Mais de 10.000. Agora, entra aí, antigamente, né? ICQ, MSN, Yakult. Onde você vai diminuindo a capacidade de falar, abreviando, partindo para um negócio chamado linguagem pictográfica, que é aquela linguagem de aeroporto, onde tem assim uma malinha, você sabe que é lá que você tem que buscar sua mala. O que acontece? Nós estamos perdendo a nossa capacidade de falar. E quero que você se lembre que a capacidade de falar é uma das coisas que mais nos assemelha a Deus. Nenhum outro animal fala. Ah, papagaio fala. Não, papagaio repete. Abre a mente. Abra a sua mente. Leia. E eu não vou falar o nome de editoras aqui não, porque fica feio. Mas existem aquelas editoras que têm mais ou menos a linguagem de imprensa. Leia livros melhores. Leia livros que exigem você pegar um bom dicionário. Porque a mente, assim como o corpo, ela vai perdendo a sua capacidade de elasticidade. Leia. Leia. Uma das coisas mais difíceis na nossa relação como igreja é a questão da comunicação. Sim ou não? Gente, quantas pelejas de casais que eu atendo, chegou lá e a mulher fala, não, ele falou tal coisa assim, assim para mim. E eu pergunto, mas o que ele falou é verdade? Sim, mas é o jeito que ele falou.
Comunicação. Comunicação. Abre a mente. Não se renda ao jugo das redes sociais. Leia. Leia. Ah, mas sabe o que acontece? Eu abro a Bíblia assim, me dá uma preguiça. Em Jundiaí, os obreiros que a gente tem formado ali, leitura não é opção para eles. Não é opção. Se eu leio um bom livro e entendo que é bom para eles, eu compro a quantidade de livro de acordo com o nome de obreiro, vai estar aqui. E o valor é esse, paga aí. Porque se não pagar, não lê. Ah, ditadura? É, e daí? E aí? É para o bem deles. E tinha um caso específico. Eu dava um tempinho. Aí eu perguntei para um deles: você tem lido? Eu chamei, não consigo ler. Não consigo. E abri o livro, parece que é sincronizado. Eu abro o livro e durmo. Falei, mas você vê jornal na TV? Vejo. Você lê jornal impresso? Vejo. Você dorme? Não. Então, mente preguiçosa. E fiquei em cima dele. Fiquei em cima dele. Resumindo a história, ele se tornou um vendedor de livros na igreja. Ele passou a amar a leitura. Leia, meu irmão. Leia boa literatura. Tem muitos bons livros no mercado. Graças a Deus, a literatura cristã no Brasil mudou muito. Temos excelentes livros. Abra sua mente. Expanda sua mente. Expanda também o seu coração. Abre o seu coração. Às vezes a gente não se abre muito porque tem medo de decepção. Sim ou não? Eu não vou pedir para levantar a mão não, mas quem aqui já foi decepcionado? 100%. E daí? E daí? Amados, a vida, a relação é um risco. É um risco. Você sabe qual é o problema nosso? É que nós estabelecemos relacionamentos ideais, casamentos ideais. Amados, isso não existe. O nome já diz ideal. Ideal é o quê? Não existe. Aí vai lá, a enganada, sonha em casar com um príncipe. É o ideal. Um homem maravilhoso, num cavalo branco e tal. Aí vem lá, sem cavalo, beijou, virou sapo. E passa o resto da vida inteira beijando para tentar virar príncipe e não vira. O nosso problema é que a gente idealiza muito. E isso é fruto de decepção. Ah, mas a igreja é um lugar que a gente apanha muito, sofre muito. É igreja. Um dia um pastor chegou para mim e falou, Jamê, ele estava chateado com a congregação dele. Na minha igreja só tem tranqueira. Não foi os pastores daqui não, tá? É outro lugar. Eu falei, meu irmão, onde é que você tem evangelizado? Não, eu evangelizo ali, evangelizo lá. Eu falei, então, na hora que você começa a evangelizar no céu, aí vai converter que era querubim, serafim. Mas por enquanto, querido, o ambiente do seu ministério é um ambiente de tranqueira. E você é a principal da sua congregação. Você quer um remédio contra a decepção? É não esperar. É não esperar. É deixar as coisas ir acontecendo. E Mateus traz um remédio fabuloso. É perdoar 70 vezes 7. Significa que a cada manhã você se levanta dando um crédito à pessoa de 490 vezes que ela vai pecar contra você. É impossível pecar 490 vezes contra alguém num dia. É impossível. Mas você já dá assim de sobra. Então a relação fica fácil, a pessoa já está perdoada.
É isso que o Senhor fala para nós, amados, que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. E quando foi que Ele nos perdoou? Quando foi? Antes da fundação dos tempos, quando o Cordeiro foi morto. Ou seja, eu não havia pecado ainda, eu não havia arrependido, eu não havia pedido perdão. O perdão é anterior ao pecado. Por favor, põe isso na sua cabeça. Você marcou encontro com uma pessoa que você sabe que ela é pontualmente atrasada. Tem ou não tem? Mas ela já está perdoada. Você marcou 3 horas, chegou 3h15. Você está tranquilo, seu coração está tranquilo. Você está adorando a Deus. Com isso aqui eu não estou dando desculpa para o atraso. Porque atrasar é menosprezar a pessoa que está esperando. É um complexo de superioridade embutido. Atrasar é um complexo de superioridade enrustido. Porque se você marca um encontro com alguém que você sabe que é superior, você chega meia hora antes. Ou não? A brincadeira entre nós lá em Jundiaí é o seguinte: reunião é 7 horas, se você chegar 10 para 7, você chegou no horário. Chegar às 7 horas, você atrasou. 7h05, você não veio. Pontualidade. Abrir a mente, amados, para o relacionamento. Não ter medo de decepções. A palavra diz que tendo amado, Jesus Cristo tendo amado, amou até o fim. Eu fui analisar esse texto, e o texto não fala de tempo, que ele amou até o último momento antes de ir para a cruz. Aqui, amou até o fim, fala de consequência. Amou até as últimas consequências. Queridos, esse é o padrão. Esse é o padrão. E Paulo diz que com mais alegria eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais eu seja menos amado. Esse é o padrão. Esse é o padrão de um discípulo. Se nós queremos ter relações boas, nós precisamos nos armar de um coração perdoador. Expanda o seu coração. Jogue-se nas relações. Ah, mas eu vou sofrer. Querido, o profeta pergunta ao Senhor Jesus Cristo: que feridas são essas? O que ele responde? São as feridas que eu sofri na casa dos meus amigos. A igreja é um lugar de feridas. O problema é que a gente vem para a igreja achando que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter. Anos atrás, escutei uma mensagem de um amigo nosso, um indiano chamado Ernesto Comanapali, que ele pregou sobre as 5 pedrinhas de Davi. Você já viu essa pregação? Não, eu nunca tinha ouvido. Ele disse que Davi vai lá e pega 5 seixos. Quem já caçou de bodoque sabe que pedrinha redondinha é melhor. Pegou 5 seixos e com um dos seixos matou o gigante. Por que as pedras eram redondinhas? Porque estava no riacho. E com o movimento da água, uma batia na outra. E as arestas iam acabando. A igreja é o rio de Deus, onde as arestas vão se aparando. Agora, se você quer ser usado pelo nosso Davi, que é o Senhor, você tem que ficar no rio. Ah, mas tem muito problema. Tem sim. Não são os problemas que nos aperfeiçoam? Não são os problemas que nos levam mais perto de Deus? Não são os problemas que fortalecem a nossa coluna? É ali, no meio da igreja, que o Senhor vai pegar as pessoas para derrotar os Golias. Você pode sair.
mas você não vai ser usado pelo Senhor. Amplia o teu coração. Exponha-se ao sofrimento. Exponha-se ao sofrimento. Cuide de pessoas. Amplia a tua casa. Abra o espaço da sua casa. Receba pessoas. Receba os vizinhos. Chame, minha casa é muito pequena. Tá, deixa eu te contar a respeito da minha casa. Logo que eu me casei. As pessoas diziam que eu era assim meio fora da caixinha, né? Um ponto fora da curva. Mas minha esposa era mais que eu, porque casou comigo. Era mais louca que eu. Só para você ter uma ideia do tamanho da nossa casa, a primeira visita que nós recebemos foi a visita de meu pai. Então, tinha um quarto, a cama, um guarda-roupa e um berço da nossa filhinha que havia nascido naquele tempo. Então, nós pegamos um colchão, pôs embaixo da mesa e embaixo do fogão. Sabe aqueles fogões altos de antigamente? Então, ele dormiu embaixo da mesa com os pés embaixo do fogão. Você entendeu o tamanho da casa? Fomos para um retiro e um irmão que era um profeta de Deus encontrou Irani, o Miguel Piper, e falou assim: Deus está falando para você abrir o seu coração que Ele vai mandar muita gente para você hospedar. O problema nosso é que a gente quer o cobertor antes do frio. A gente quer o pão antes da fome. A gente quer o suprimento antes da necessidade. Mas no reino de Deus não funciona assim. Primeiro vem o frio, depois o cobertor. Primeiro vem a fome, depois o pão. Primeiro vem a necessidade, depois o suprimento. Primeiro você pisa na água, depois Ele abre ou não. E Deus foi mandando gente. E na medida que Ele mandava gente, Ele ampliava a casa. A um ponto que durante alguns meses nós hospedamos na nossa casa 25 pessoas em 2 quartos. De manhã a gente saía para trabalhar e a gente passava por cima dos visitantes. Sempre foi assim. E nós não morremos. Ao contrário, fomos abençoados. A sua casa é o lugar que Deus vai usar. A sua casa. Você mora onde você mora, porque Deus ama os seus vizinhos. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus não está preocupado que você more num bom lugar. Deus está preocupado com que você more em lugares onde as pessoas precisam ouvir ao Senhor. Não é sem razão que aquelas 3 parábolas de Lucas 15 terminam de uma mesma forma, com os vizinhos se alegrando. Vocês já repararam, não? Aquelas 3 parábolas são uma parábola só. Mas a bênção alcança os vizinhos. Amplia a tua casa. Traz as pessoas. Transforma a sua casa num lugar de abrigo. Amém? Amplia as suas amizades. Amplia as amizades. Há um fenômeno que acontece na igreja, em que as pessoas que mais pregam o evangelho e ganham gente, são os novos convertidos. E por quê? Porque eles ainda mantêm as amizades. E nós, como é que eu chamaria aqui para não ofender, né? Nós, os jovens há mais tempo, né? A gente corta as amizades com as pessoas de fora. E alguns, até com uma desculpa religiosa. Não posso ter relacionamento com pessoas do mundo, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Tá, mas como é que as trevas convertem em luz? Como? Como? Nós precisamos ter relacionamento com os de fora. Comunhão é diferente. Relacionamento, nós podemos e devemos ter. Porque é só dessa maneira que nós podemos pregar o evangelho. Mas nós vivemos num tempo, amados, dos muros altos, dos portões altos, de sair de casa de madrugada. A gente não sabe o nome dos vizinhos. Não sabe suas necessidades. Não sabe o que eles precisam. E como é que a gente pode pregar o evangelho?
Amplie as tuas amizades. Amém? Das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, para que quando as riquezas acabarem, os amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. Nós estamos lendo um livro excelente. Esse livro faz parte daquela leitura compulsória. É um livro de uma senhora chamada Rosária Butterfield. O nome do livro é O Evangelho e a Chave de Casa. Eu não estou sugerindo não, tá? Estou só comentando. Ela trabalha nisso com uma força muito grande. E ela tem uma frase que eu gostei muito. Faça dos estranhos vizinhos, dos vizinhos amigos, dos amigos irmãos. Faça dos estranhos vizinhos. Ele não precisa morar perto de você, mas trata ele como vizinho, mesmo morando longe. Depois converte ele em amigo. E depois converte ele em um irmão. É uma caminhada. É uma caminhada. Mas isso fala de abrir os relacionamentos, de ter novas amizades. Porque nós estamos aqui para isso, amados. Sabe aquele tempo em que o cristão era chamado de chato? Eu acho que não mudou muito, né? Mas a gente tem que mudar a estratégia. Entender a pessoa, aceitar a pessoa, chegar perto dela. Não tentar transformar a pessoa, porque a obra de transformação é do Espírito Santo. Se eu não consigo nem me transformar, vou transformar mais alguém? Mas eu preciso amar. Eu preciso chegar junto. Eu preciso me condoer. Eu preciso ser cheio de compaixão. Lembra da parábola do samaritano? Que em algumas versões está escrito parábola do bom samaritano. Eu não aceito isso. Ele era samaritano normal. Porque ele só fez o que devia ter feito. Eu não vou falar do levita, do sacerdote, só dele. Os dois passaram de largo. Mas o samaritano, ele viu o homem caído numa estrada, amados, que não era larga. O texto diz que ele viu, ele se aproximou, ele viu o estado e nesta hora ele foi cheio de compaixão. Ele não foi cheio de compaixão de longe. Enquanto ele não se aproximou e viu o real estado da pessoa, o coração dele não foi cheio de compaixão. Chega perto das pessoas e deixa Deus se compadecer das pessoas através de você. Amém? É que a gente quer o cobertor antes do frio. A gente quer a compaixão antes de chegar perto daquele de quem nós devemos compadecer. Chegar perto. Amém, amados? Podemos seguir um pouco mais? Estenda a tua tenda no que diz respeito à contribuição. Eu posso falar aqui com toda tranquilidade, porque eu não sei se você é um bom contribuinte ou não. Mas existe um padrão na Escritura, que Deus estabeleceu. E qual é o padrão na Escritura? Que nós devemos ser servos, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é o despenseiro? É que hoje a gente não tem essa experiência, mas nas casas antigas havia um cômodo que era a despensa. Os meus pais tiveram 13 filhos. Eu sou o quarto dos 13. Então tinha que ter uma despensa. E ali, minha mãe ou meu pai pegava as coisas que nós precisávamos e ia tirando. E o Senhor fala que a gente tem que ser bom despenseiro. Tirar da despensa aquilo que as pessoas necessitam, de acordo com a multiforme graça que nos foi dada. Amém? A palavra ali, você pode traduzir também para dons, para carismas, para coisas que Deus colocou na sua vida. E esses dons podem ser espirituais, podem ser naturais, podem ser coisas físicas. Tudo o que nós temos em nossas mãos são dons de Deus.
Sim ou não? Essa roupa que você está vestido veio de onde? Foi Deus ou não? Nós não temos nada. E nós não damos nada a Deus que não tenhamos recebido dele antes. Sim ou não? Ser bons despenseiros da multiforme graça que Deus tem nos dado. Um dos livros que está ali fora fala de mordomia no reino de Deus. Eu coloco ali 4 princípios da nossa contribuição, que é generosidade, regularidade, proporcionalidade e um coração aberto para as pessoas. Assim tem que ser. Ah, mas tudo bem, eu não creio no dízimo no Novo Testamento. Não estou falando disso não. Você tem que ser generoso, como Deus é generoso. Reparte com 7, reparte com 8, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Lembra desse texto? Reparte com 7, reparte com outro, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Mas na nossa cultura é o seguinte: junta porque você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Alguma coisa está errada. Guarda porque o futuro vem. O Senhor fala assim: distribui porque o futuro vem. E o absurdo dos absurdos: lança o teu pão sobre as águas. Se tiver peixe, se não tiver, derreteu o pão. Mas qual a promessa do Senhor? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o recolherás. Está falando de generosidade. Por que o rapaz que saiu de casa, a primeira parábola de Lucas 15 é chamado de filho pródigo? A gente pensa que filho pródigo é aquele que vai e volta. Não, filho pródigo é aquele que gasta. É aquele que despende o que tem, aquele que abre a mão. E Deus quer que nós tenhamos um coração pródigo. Um coração que distribui. Um coração que não retenha. Experimenta a Deus, meu querido. Prove a Deus. A minha experiência nessa área, eu poderia passar aqui um bom tempo contando histórias para vocês. Puxa vida, está passando na minha mente várias. Eu estava no interior da Bahia, e os irmãos lá estavam fazendo campanha para comprar cadeira. E eu havia recebido de alguém, em determinado lugar, um envelope com uma oferta. Eu peguei a oferta e coloquei ali para os irmãos para ajudar a comprar cadeira. Terminou a reunião, a irmã me encontrou ali fora. Falou: Jamel, eu estava em casa orando e Deus mandou fazer uma coisa, e a mulher estava assim, sem jeito. Olha, Deus mandou eu fazer uma coisa, me perdoa e tal, e me deu um envelope. Eu fui ver o dobro do que eu tinha dado. Aí fui para outra cidade no interior da Bahia. E lá estava em uma outra necessidade. Eu peguei aquele envelope e dei. Outra pessoa se encontrou comigo e me deu uma outra oferta maior do que aquela. Eu falei: Deus não sabe brincar. Deus não sabe. Ele sempre faz isso conosco. Ele sempre vai. Prova a Deus. Prova a Deus. Ser generoso. Contribua. Distribua. Não guarde. Não retenha. Não retenha. Os bens não são nossos, são do Senhor. Ah, mas eu não creio no dízimo. Tudo bem, não precisa crer no dízimo não. Ah, o dízimo é da lei. Tudo bem, vamos dizer que seja. Nós vivemos embaixo de quê? Embaixo da graça. Correto? No Velho Testamento é 10%. E na graça é o quê? É 100%. Fugir para onde? Tudo é dele. Tudo é dele. Segundo verbo, estender. Estender o todo da tua habitação. Abra o seu coração para hospedar. Não hospedar necessariamente na casa, mas hospedar aqui no coração.
Eu já fiquei hospedado em muito tipo de casa. Lá em Moçambique, já fiquei hospedado numa casa que a família não tinha cama. O máximo que tinha era lençol. Deu um lençol para mim, um lençol para o meu companheiro. Então a gente estendia de manhã ali, estendia na sala, dormia de manhã, arrumava a cama, dobrava o lençol. É vantagem, né? Não cai da cama, nunca. Já fiquei hospedado em casas que extremamente luxuosas. O primeiro encontro de pastores que nós fizemos na Escócia foi no castelo de um dos príncipes da Inglaterra. Você calcula. A questão não é o lugar, é o coração. Ah, mas eu não tenho para dar. Tem sim. Tem sim. Estenda o todo da tua habitação. A palavra fala que nós devemos praticar a hospitalidade, Romanos 12. Lembra disso? Não. E a nossa cabeça é o seguinte: eu vou praticar a hospitalidade. Quem bater na minha porta eu vou atender. Mas o termo não é isso, não. A ideia da hospitalidade na Bíblia é você sair pela rua e forçar as pessoas a entrar na sua casa. Não é atitude passiva, é uma atitude ativa. É olhar quem necessita e trazer. E de preferência, quem não tem condição de retribuir. Porque no século que a gente vive no tempo da retribuição. Eu vou no casamento de fulano, porque fulano foi no meu casamento. Eu vou no aniversário, porque ele foi no meu. Não é assim, não. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente convida para o almoço quem não tem condição de nos convidar. Foi assim com o Senhor. Foi assim com o Senhor. Nunca poderemos retribuir o que Ele nos deu. E esse é o padrão. Terceiro verbo. Alonga as tuas cordas. Corda fala de compromissos. Corda fala de conjunturas. Corda fala de relacionamento. Alonga as cordas. Tenha mais relacionamento com mais pessoas. Expanda a sua relação dentro da congregação. É verdade que nas congregações existem aqueles grupinhos, não é? Aquele grupinho que a gente se dá mais, tem mais afinidade. O meu conselho é que você tenha relação com pessoas o mais diferente possível de você. Porque o igual não lhe acrescenta nada. A tendência do igual é diminuir a qualidade. Isso nos rebanhos é assim. Quando você tem um rebanho de ovelhas iguais e elas começam a cruzar ano após ano, a qualidade do rebanho acaba. Relacione-se com pessoas diferentes, que pensam diferente. Eu me relaciono com um corintiano. Gente, como eu amo esse corintiano. Meu Deus do céu. Ah, mas é muito diferente de mim. Ótimo. Ótimo. Os iguais não lhe acrescentam. Eu não estou falando aqui para você banir da sua vida os iguais. Amplia. Amplia. Amém? Alonga as tuas cordas. Paulo diz: os meus afetos por vocês não são limitados, mas o afeto de vocês é limitado. E Paulo fala para eles expandir os seus afetos. Amém? O nosso coração cabe mais gente. Cabe ou não? O seu coração cabe mais gente. Ah, mas se eu sofrer, faz parte. Faz parte. Quando você casou, você tinha um livreto de garantia que não ia haver sofrimento? Você tinha ou não? Não tinha. Filho, então, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Alonga
as cordas. Amém? Corda fala de relações. E você sabe como é que Deus traz a gente para a igreja, não? Com cordas humanas. Ou você veio sozinho sem que ninguém pregasse para você? Alguém lhe trouxe. Alguém lhe trouxe. Sim ou não? Ninguém vem sozinho. Alguém resolveu alongar as cordas e trouxe você. Há uma figura no livro de Atos, no Novo Testamento, que eu amo, que é a história de Barnabé. Quem não se lembra de Barnabé? Como era o nome dele? Não era Barnabé. José. Nome lindo. José. Por que ele foi chamado de Barnabé? Que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: esse cara consola aqui, consola ali, tem afeto aqui, tem afeto lá. Aí puseram apelido nele de Barnabé, filho da consolação ou filho da exortação. Assim, só en passant, que apelido as pessoas lhe dariam na igreja? Baseado no seu caráter e comportamento. Tá, não precisa responder não. Qual foi o nome que deram a Barnabé? Barnabé, filho da consolação. Quando as pessoas se convertem em Antioquia, os apóstolos precisam de alguém para ir lá dar cobertura, ver o que estava acontecendo. E mandaram Barnabé. Estou falando do capítulo 11 de Atos. Ele chega na cidade, o texto diz que ele viu a graça de Deus no povo. E como é que a gente vê a graça? É quando você vê pessoas fazendo coisas para as quais elas não tinham capacidade. Aí você vê aqui a graça. É a graça que está operando ali. Viu o evangelho que ele estava pregando, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele anima as pessoas a que continuassem nisso. Mas no versículo 23, tem uma descrição fantástica. Diz assim: porque Barnabé era homem bom e cheio de espírito, muita gente se uniu ao Senhor. O que trouxe as pessoas para o Senhor foi o caráter daquele homem. Quem não quer ficar perto de uma pessoa boa? Você é um bom vizinho? Não é você que tem que responder não, pergunta para o seu vizinho. Na hora que ele está lavando o carro lá, você chega lá, não pergunta se está precisando de ajuda não, que é uma pergunta que sempre vai dizer: não, deixa, não preciso. Está lavando o carro, chega lá, pega um paninho, chega junto. Você cozinha bem, faz alguma coisinha, leva para a vizinha. Você borda bem, faz um paninho de prato, leva lá. Qualquer coisa, mas seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa. Alonga as cordas. O quarto verbo: fixa bem as estacas. As estacas são uma das coisas mais importantes aqui, porque é ela que sustenta tudo. Sustenta o todo, sustenta as cortinas, e elas firmam todo esse projeto. As estacas falam de valores. Nós vemos num tempo em que até a igreja está perdendo os valores. Os valores hoje se tornaram relativos. As verdades de Deus se tornaram verdades pessoais. Deixaram de ser verdades absolutas. Firmar as estacas fala de voltar aos valores antigos. Restaurar aquilo que é verdadeiro. Amém? Existem doutrinas, amados, que nós não podemos abrir mão em hipótese nenhuma. E eu trafego em muitos ambientes. E eu precisei fazer um credo para mim. E o meu credo é: Jesus Cristo é Deus. Ele se fez carne. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. E Ele é o Senhor. Eu não discuto nenhum desses pontos. Discuto qualquer outra coisa. Até arrebatamento. É coisa dos pastores ali. Até isso eu discuto. Mas esses 5 pontos não. Há verdades na Bíblia que são inamovíveis, que não se pode tocar. Quais são elas para você? Vida de família, o relacionamento dentro de casa, são valores. O respeito aos mais velhos, são valores. O cuidar bem dos necessitados, são valores. Fixar as estacas.
São essas coisas que vão sustentar a vida da igreja. Eu estou caminhando para terminar a palavra, mas eu queria tocar em você, tocar com você, em algumas coisas que o texto diz, lugares que a gente precisa trabalhar. O texto fala para a gente fixar e alongar as nossas tendas. Eu não sei se você já parou na escritura para ver o que significa tendas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão morou em tendas, juntamente com Isaac e Jacó. Morou com eles. Nesse tempo, Isaac tinha em torno de 15 anos. Isso criou um costume, criou uma cultura neles. Eu trabalhei um tempo com uma igreja de ciganos em Campinas. E Campinas tem uma colônia cigana muito forte. E eles moram num dos bairros mais caros de Campinas. Então você chega na casa de um cigano, é aquela casa assim enorme, aquela mansão, cheia de mármore, cheia de metais, só que no fundo do quintal tem uma tenda, e eles moram lá. Porque a casa é para ostentar, mas eles moram na tenda. De que fala tenda? Abraão podia construir um palácio, ele tinha dinheiro suficiente, mas ele morava em tendas. A tenda fala de mobilidade. Mobilidade. Mobilidade significa que Deus pode levar você a hora que Ele quiser, para onde Ele quiser. Flexibilidade. Fala de simplicidade de vida. Uma vida numa tenda é uma vida simples. O nosso problema é que nós sofisticamos a nossa vida. Eu não estou falando para você vender a sua casa e comprar uma tenda, porque morar em tenda é aqui no coração. É tendo como se não tivesse, comprando como se não comprasse. Amém? Tenda fala de desapego. Você não se apega àquilo. E tenda fala de disponibilidade. Você sabe a diferença entre disposição e disponibilidade? Não sabe? Disposição seria: quem aqui está disposto a ir comigo para Moçambique a semana que vem? Uma boa parte aqui levantaria a mão. Então tá, arruma a mala que na semana que vem a gente vai. Ah, não consigo. Para semana que vem eu não consigo. Mas você já pensou se hoje aqui, nesse dia, o Espírito Santo falasse aos pastores para separar alguns casais para mandar para a África? Esses casais estariam prontos a sair? Você entende a diferença de disposição e disponibilidade? Morar em tenda fala de disponibilidade. Nós não podemos complicar a nossa vida. A minha filha trabalha com afegãos, trabalha com aquele pessoal do Oriente Médio, e ela estava conversando com uma missionária que trabalha com os nômades ali do sul do Saara. E ela começou a pregar para um povo, aqueles nômades, e começou a falar de Jesus, e a conversa foi se estendendo, e começaram a falar de igreja, a vida de igreja. E aí a senhora que estava conversando perguntou para ela assim: escuta, a igreja de vocês é leve? Entendeu a pergunta, não? Aí ela pensou: leve como? Não, porque se a igreja de vocês é leve, a gente manda os camelos para trazer a igreja, para ensinar para nós aqui a viver a igreja. A igreja de vocês é leve? A gente pode sair na hora que Deus quiser? Quando eu cheguei para minha esposa, a gente orava todo mês para Deus dar o dinheiro do aluguel. E numa manhã inspirada, eu falei: Irani, a gente não tem dinheiro para pagar aluguel, tem que orar todo mês. Que tal a gente comprar uma casa? É lógico, né? Ou não é? Não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar, não é a mesma coisa? Mesma coisa. E a Irani, santa como era, disse: vamos comprar. E eu saí procurando a casa. Mas você sabe aquele momento que você quer ajudar Deus? Você vê a coisa e fala assim: Deus, como é que você vai me dar isso? Que eu não tenho dinheiro. Como se Deus estivesse passando aperto.
E eu comecei a ficar assim meio chateado, porque eu tinha um Voyage antigo, eu tinha um piano mais antigo, e eu fui ver os preços para comprar uma casa e não dava para comprar um terreno no subúrbio de Jundiaí. Eu comecei a ficar abatido. Aí uma pessoa me deu uma boa ideia. Falou, chamei, vamos no banco, para ver se o banco financia. Sentei lá à frente do gerente. Falei, escuta, eu vim aqui para fazer um financiamento. Aí ele puxou minha conta. Ele falou, você quer fazer um financiamento com esse movimento que você tem aqui? E deu um sorrisinho com o canto da boca. Eu nunca fui tão humilhado. Eu saí do banco, saí irritado com Deus. Falei, Deus, como é que o Senhor permite que um incircunciso desse zombe do teu filho, Senhor? Deus falou, eu não mandei você ir. Resumindo a história, Deus nos deu a casa. Uma excelente casa. Eu fui serralheiro, eu fui pintor, fui vidraceiro. No dia que nós fomos mudar para casa, eu estava na sala da casa, escutei a voz de Deus. Deus falou, essa casa é um sinal que você agora pode sair de Jundiaí na hora que eu quiser. Eu falei, uai, senhor, não é o contrário? Não, nada pode nos prender. Temos que voltar a morar em tendas. Temos que ser móveis diante do Senhor na hora que Deus quiser. Canta alegremente, ó estéreo. Você que ainda não deu a luz, Deus vai te dar muitos filhos. Amplia o lugar da tua morada. Amplia o teu coração. Alonga as tuas cordas. Fixa as tuas estacas. Porque o Senhor vai mandar muita gente para a tua casa, para a tua vida, para o teu coração. Podemos orar? Podemos orar? Você pode ficar de pé e orar ao Senhor, oferecendo a sua vida a Deus. Diz, Senhor, eu quero morar em tendas. Pode orar. Oferece a sua vida a Deus. Senhor Deus, eu quero morar em tendas. Eu preciso fixar minhas estacas. Eu preciso voltar àquilo que o Senhor tem para mim. Ó Deus, Senhor, ouve aqui a oração do teu povo. Ouve a oração de cada um aqui, Senhor. Cura o ventre, Pai. Cura o nosso ventre. Dá-nos muitos filhos, Pai, para que os apresentemos a Ti. Dá-nos a graça de cuidar de muitas pessoas, Senhor. Dá-nos a graça de fazer muitos discípulos para a Tua glória, trazendo-os para o Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda limitação, tira toda barreira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e dá-nos um coração fértil, uma vida cheia de frutos, para a Tua glória, Senhor. Abençoa as nossas vidas e faz-nos multiplicar onde estivermos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.